Sente que a sua força está a desaparecer a cada ano que passa? Lembra-se de como era simples levantar-se de uma cadeira sem ter de se apoiar, ou carregar os sacos das compras do supermercado até casa sem sentir os braços a fraquejar? Essa perda de força, essa sensação de que o corpo já não responde como antes, não é apenas imaginação sua, é uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60 e tem um nome: sarcopenia. É a perda de massa e força muscular relacionada com a idade. E o mais frustrante é que parece uma batalha perdida, uma descida lenta e inevitável. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? E se a solução para começar a reverter este processo estivesse escondida num dos pequenos almoços mais comuns e saudáveis que muitos de nós comemos todas as manhãs? Sim, estou a falar das papas de aveia. Mas há um segredo, um pequeno ajuste que transforma essa simples taça de aveia numa poderosa ferramenta de construção muscular. Neste vídeo, vamos descobrir que ingrediente é esse e explorar outros hábitos simples e práticos que pode adotar hoje mesmo para recuperar a sua força, a sua vitalidade e a sua independência. Fique até o fim, porque a última dica é algo que provavelmente nunca ouviu e que pode ser a peça que faltava no seu puzzle de saúde. Vamos então começar por essa taça de aveia matinal. Para muitos é o início de dia perfeito. É quente, reconfortante, boa para o coração e ajuda a regular o intestino. E tudo isso é verdade. Mas para quem tem mais de 60 anos, a aveia por si só tem uma falha crucial. Falta-lhe proteína de alta qualidade na quantidade certa. A aveia é, na sua maioria, hidratos de carbono. E embora nos dê energia, não nos dá os blocos de construção essenciais para manter, e mais importante, reconstruir os nossos músculos. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Com a idade, alguns tijolos começam a soltar-se e a cair todos os dias. A proteína são os tijolos novos que usamos para reparar essa parede. Se não fornecermos tijolos suficientes, a parede fica cada vez mais fraca e com buracos. É isso a sarcopenia. Então, como transformamos a nossa aveia numa refeição de construção muscular? O segredo é adicionar uma colher medida de proteína em pó, também conhecida como proteína whey. Agora, eu sei o que pode estar a pensar. Proteína em pó? Isso não é para aqueles jovens musculados do ginásio. Essa é uma ideia antiga e completamente errada. A proteína whey é simplesmente a proteína de alta qualidade do soro do leite, filtrada e concentrada num pó fácil de usar. É um dos suplementos mais estudados do mundo e é incrivelmente segura e eficaz, especialmente para nós. Adicionar uma colher à sua aveia enquanto ela coze não altera quase nada o sabor, especialmente se escolher uma de sabor neutro ou de baunilha, mas transforma completamente o seu valor nutricional. De repente, o seu pequeno almoço passa de ser apenas uma fonte de energia para ser uma sessão de reparação muscular intensiva. Está a dar ao seu corpo, logo pela manhã, exatamente a matéria-prima de que ele precisa desesperadamente para combater a perda muscular do dia anterior e preparar-se para o dia que vem. É a forma mais simples e rápida de garantir que a sua primeira refeição do dia está a trabalhar a seu favor, e não contra si. Comece com uma colher e veja como se sente. A diferença na sua energia e na forma como se sente saciado ao longo da manhã pode ser surpreendente. Mas não basta começar o dia com força. O que acontece nas horas seguintes é igualmente crucial para manter essa parede de tijolos forte e sólida. Isto leva-nos ao nosso segundo hábito, que é distribuir a proteína ao longo do dia. Muitos de nós cometemos o erro de comer a maior parte da nossa proteína numa única refeição, geralmente ao jantar, com um bom bife ou um peixe grelhado. O problema é que o nosso corpo não consegue usar uma quantidade enorme de proteína de uma só vez para construir músculo. É como tentar despejar um caminhão inteiro de tijolos de uma vez numa obra. A maioria fica espalhada e desperdiça-se. O ideal é fornecer aos nossos músculos um fluxo constante de tijolos ao longo do dia. Isto significa incluir uma fonte de proteína em cada refeição e até nos lanches. Não precisa de ser complicado. A meio da manhã, em vez de uma bolacha, por que não um iogurte grego?
O iogurte grego tem quase o dobro da proteína de um iogurte normal. Ou um punhado de tremoços, um petisco tão nosso e tão rico em proteína. À tarde, em vez de um pão com manteiga, que tal 2 fatias de queijo fresco com um fio de azeite e orégãos? Ou um pequeno ovo cozido, que pode ter preparado de véspera? Estas pequenas trocas fazem uma diferença gigantesca. É como ter uma pequena equipa de trabalhadores a reparar a sua parede de músculos, tijolo a tijolo, durante todo o dia, em vez de ter uma equipa enorme que só aparece uma vez e faz um trabalho apressado. Isto mantém o seu corpo num estado constante de anabolismo, que é o termo chique para construção muscular, em vez de catabolismo, que é a destruição muscular. E isto leva-nos diretamente ao nosso próximo ponto, que é dar destaque a um verdadeiro superalimento quando se fala de proteína: os ovos. Os ovos foram injustamente diabolizados durante anos por causa do colesterol, mas a ciência moderna já demonstrou que, para a maioria das pessoas, o colesterol dos ovos tem muito pouco impacto no colesterol do sangue. Pelo contrário, os ovos são uma potência nutricional. São baratos, versáteis e uma das melhores fontes de proteína que podemos encontrar. A proteína do ovo é considerada a proteína perfeita, porque contém todos os aminoácidos essenciais nas proporções exatas que o nosso corpo precisa. E um desses aminoácidos, chamado leucina, é especialmente importante para nós. A leucina é como o interruptor que liga o processo de construção muscular. Sem leucina suficiente, mesmo que coma outras proteínas, o seu corpo pode não receber o sinal para começar a reparar os músculos. Os ovos são riquíssimos em leucina. Ter 2 ovos ao almoço, seja numa omelete com espinafres e cogumelos, ou simplesmente escalfados sobre uma fatia de pão integral, é uma forma fantástica de dar ao seu corpo esse sinal forte para construir músculo a meio do dia. Não subestime a simplicidade e o poder de um ovo. É a forma que a natureza encontrou de embalar tudo o que é necessário para criar vida. E essa mesma nutrição pode ajudar-nos a reconstruir a nossa. Agora que já ajustamos o nosso prato e garantimos que estamos a fornecer ao corpo os materiais de construção certos, vamos falar de algo que põe esses nutrientes a trabalhar. Pode comer toda a proteína do mundo, mas se não der aos seus músculos uma razão para a usarem, de pouco servirá. E essa razão é o movimento. Mas, por favor, não se assuste. Não estou a falar de correr a maratona ou de passar horas no ginásio. Estou a falar de movimento intencional, de exercícios de resistência que pode fazer no conforto e segurança da sua casa, usando o que tem à mão. O princípio é simples. Temos de desafiar os nossos músculos. Temos de lhes enviar um sinal claro de que precisamos deles, de que eles são essenciais. Quando fazemos um esforço um pouco maior do que aquele a que estão habituados, criamos microlesões nas fibras musculares. Isto soa mal, mas é precisamente este processo que desencadeia a magia. O seu corpo deteta estas microlesões e corre a repará-las usando a proteína que comeu. E como o nosso corpo é inteligente, não se limita a reparar. Ele reconstrói as fibras um pouco mais fortes e mais espessas do que antes, para que da próxima vez consigam lidar melhor com o desafio. É assim que o músculo cresce. E como podemos fazer isto em casa? Comece com o exercício mais funcional que existe: sentar-se e levantar-se de uma cadeira. Coloque uma cadeira firme atrás de si. De braços cruzados ao peito para não fazer batota, levante-se lentamente até ficar de pé e depois sente-se de forma controlada. Não se deixe simplesmente cair na cadeira. Faça isto 8 a 10 vezes. Parece simples, mas estamos a trabalhar os maiores músculos do seu corpo, os glúteos e as coxas. São estes os músculos que lhe dão estabilidade para andar, subir escadas e o poder para se levantar. Outro exercício fantástico são as flexões na parede. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede. Coloque as mãos na parede, um pouco mais afastadas que a largura dos ombros. Dobre os cotovelos e incline o corpo para a frente, como se fosse dar um beijo na parede, e depois empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços, os músculos que usa para empurrar portas, levantar-se do chão ou carregar um neto ao colo. E para os braços, pode usar objetos do dia a dia.
2 latas de feijão ou 2 garrafas de água pequenas são pesos perfeitos para começar. Sentado numa cadeira com as costas direitas, pegue numa lata em cada mão e com as palmas das mãos viradas para a frente, dobre os braços, trazendo as latas em direção aos ombros. Depois, baixe lentamente. Isto trabalha os bíceps. A chave não é a quantidade de peso, mas a qualidade do movimento. Faça-o devagar e de forma controlada. Tente fazer 2 ou 3 destes exercícios, 3 vezes por semana, em dias alternados. Leva menos de 15 minutos. Mas esses 15 minutos estão a dizer ao seu corpo: eu preciso de ti. Fica forte. E o seu corpo vai ouvir. Agora, depois de dar ao seu corpo os tijolos, proteína, e o estímulo para construir, exercício, falta a terceira peça do puzzle. E é uma que a maioria das pessoas negligencia: o descanso. Os músculos não crescem enquanto estamos a fazer exercício. Eles crescem enquanto dormimos. O sono é o momento em que o corpo faz as suas reparações mais importantes. Durante o sono profundo, o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que é fundamental para a reparação dos tecidos, incluindo o tecido muscular. Se não dormir o suficiente ou se o seu sono for de má qualidade, está a roubar ao seu corpo o tempo de estaleiro de que ele precisa para usar os materiais que lhe deu. É como contratar uma equipa de construção, entregar-lhes os melhores materiais, mas depois mandá-los para casa a meio do dia. A obra não avança. Muitas pessoas depois dos 60 queixam-se de dificuldades em dormir. É um ciclo vicioso. A falta de sono contribui para a perda de músculo, e a perda de músculo pode afetar o nosso metabolismo e hormonas, o que por sua vez pode perturbar o sono. Temos de quebrar este ciclo. Crie uma rotina de sono. Tente deitar-se e levantar-se por volta da mesma hora todos os dias, mesmo ao fim de semana. Torne o seu quarto um santuário para o sono, escuro, silencioso e fresco. Evite ecrãs de telemóveis, tablets ou televisão pelo menos 1 hora antes de dormir. A luz azul que eles emitem engana o nosso cérebro, fazendo-o pensar que ainda é de dia e suprimindo a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma ou um podcast relaxante. Um chá de camomila ou cidreira também pode ajudar a sinalizar ao corpo que é hora de acalmar. Proteger o seu sono é tão importante como proteger a sua dieta ou a sua rotina de exercícios. É o momento sagrado em que a magia da reconstrução realmente acontece. Já falamos de dar ao corpo os materiais certos, o estímulo certo e o tempo de recuperação certo. Mas há um elemento que une tudo isto, um condutor que garante que tudo funciona de forma harmoniosa: a hidratação. Beber água suficiente parece um conselho tão básico, tão batido, que muitas vezes o ignoramos. Mas quando se trata de saúde muscular, é absolutamente fundamental. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular cai drasticamente. A água é essencial para transportar nutrientes para as células musculares e para remover os resíduos que são produzidos durante o exercício e o processo de reparação. A desidratação pode levar a cãibras, fadiga e uma sensação geral de fraqueza, o que torna mais difícil ter a energia e a motivação para fazer os exercícios de que falamos. Além disso, a síntese de proteínas, o processo de transformar a proteína que comemos em novo tecido muscular, é um processo que requer água. Se as células estiverem desidratadas, este processo torna-se muito menos eficiente. A questão é que, com a idade, o nosso mecanismo de sede tende a diminuir. Podemos estar a ficar desidratados e nem sequer sentir sede. Por isso, não podemos confiar apenas na sede para nos dizer quando beber. Temos de ser proativos. Uma boa estratégia é ter sempre um copo ou uma garrafa de água à vista, na mesa da sala, na cozinha. Se a vir, é mais provável que se lembre de beber. Não precisa de beber litros de uma só vez. Beba pequenos golos ao longo do dia. Se acha a água chata, adicione-lhe sabor. Uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela podem torná-la mais apelativa.
Os chás de ervas sem açúcar, como o chá de Lúcia Lima ou de Tília, também contam para a sua hidratação diária e podem ser muito reconfortantes. A cor da sua urina é um bom indicador. Deve ser de um amarelo claro. Se estiver escura, é um sinal claro de que precisa de beber mais. Cuidar da sua hidratação é uma das coisas mais simples e poderosas que pode fazer pela sua força e energia. É como lubrificar o motor do seu corpo, garantindo que todas as peças se movem suavemente e funcionam no seu melhor. E agora, chegamos àquela dica final que prometi no início. É algo que funciona em conjunto com tudo o que discutimos e que pode acelerar drasticamente os seus resultados. Estou a falar da vitamina D. Nós, em Portugal, temos a sorte de ter muito sol, e o sol ajuda o nosso corpo a produzir vitamina D. Por isso, muitos de nós assumimos que os nossos níveis estão bons. Mas a realidade é que a deficiência de vitamina D é surpreendentemente comum, especialmente em pessoas mais velhas e durante os meses de inverno. A nossa pele torna-se menos eficiente a produzir vitamina D com a idade e podemos passar mais tempo dentro de casa. E por que é que isto é tão crucial para os nossos músculos? A vitamina D não é apenas importante para os ossos, ela desempenha um papel direto na função muscular. Existem receptores de vitamina D nas nossas células musculares. Níveis baixos de vitamina D estão diretamente ligados à fraqueza muscular, perda de massa muscular e um risco aumentado de quedas. Pode estar a fazer tudo o resto bem. Comer proteína, fazer exercício, mas se tiver uma deficiência de vitamina D, os seus músculos simplesmente não conseguem funcionar na sua capacidade máxima. É como ter um carro com um motor potente, mas com velas de ignição fracas. A potência nunca chega a ser totalmente aproveitada. Fale com o seu médico sobre a possibilidade de fazer uma análise ao sangue para verificar os seus níveis de vitamina D. É um teste simples. Se os seus níveis estiverem baixos, o seu médico pode recomendar um suplemento. É uma intervenção fácil, barata e incrivelmente eficaz, que pode desbloquear o verdadeiro potencial da sua força muscular. Combinar uma boa ingestão de proteína, exercício de resistência regular, sono de qualidade, hidratação adequada e níveis ótimos de vitamina D é a fórmula completa para combater a sarcopenia e recuperar a sua vitalidade. Imagine-se daqui a uns meses. Começa o dia com as suas papas de aveia, que agora são um superalimento que lhe dá força desde a primeira hora. Ao longo do dia, escolhe petiscos inteligentes que alimentam os seus músculos, como um iogurte grego ou um punhado de tremoços. Tira 15 minutos do seu dia para fazer uns exercícios simples em casa, sentindo o seu corpo a despertar e a ficar mais firme. À noite, entrega-se a um sono profundo e reparador, sabendo que o seu corpo está a trabalhar para si, a reconstruir-se. De repente, pegar nos sacos das compras já não é um esforço. Brincar com os netos no chão e levantar-se sem ajuda é uma realidade. A sua confiança regressa, porque sente que tem o controle do seu corpo, e não o contrário. Lembre-se, pequenos passos consistentes levam a resultados monumentais. Não precisa de mudar tudo de uma vez. Escolha uma coisa desta lista para começar amanhã. Talvez seja adicionar a colher de proteína à sua aveia. Talvez seja começar a fazer o exercício de se levantar e sentar da cadeira. O importante é começar. A idade não é uma sentença, é um capítulo, e nós temos o poder de decidir como o escrevemos. Agora, eu adoraria saber de si. Qual destas ideias lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de começar a aplicar? Já conhecia o segredo da proteína na aveia? Partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. A sua história pode ser a inspiração de que outra pessoa precisa para dar o primeiro passo. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, por favor, demonstre o seu apoio deixando um gosto. Esse simples clique ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas como nós, que querem viver esta fase da vida com mais saúde, força e alegria. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o nosso canal e a clicar no sininho para ser notificado sempre que publicarmos um novo vídeo. Lembre-se, o seu corpo é o seu companheiro de viagem mais fiel. Cuide bem dele. Um grande abraço e viva a sua melhor vida em qualquer idade.